Fala galera, hoje o nosso grande advisor, é um privilégio enorme ter esse cara aqui, cara que a gente tava conversando agora, aprendi demais, eu tenho certeza absoluta que a gente vai poder compartilhar com vocês. Krika, esse empreendedor chamado Krika, quem é esse cara? Esse cara simplesmente criou N coisas, só que um grande aplicativo que chama Zen. Todo mundo já deve conhecer sobre o aplicativo. Eu sou fanático pelo aplicativo, uso demais o aplicativo. É um aplicativo que teve mais de 3 milhões e 500 downloads em mais de 150 países, várias línguas, 250 mil usuários ativos. E tem esse cara aqui que passou por uma estrada aí de muitos desafios, mas chegou em grandes resultados, em grandes realizações, e hoje o propósito dele é compartilhar isso para o mundo e ajudar o maior número de pessoas. A história desse cara é incrível e ele tá aqui com a gente para compartilhar um pouquinho. Seja bem-vindo, meu irmão. Fernão, obrigado pelo convite, muito feliz em estar aqui com você, com vocês todos, poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vive e aprendeu durante essa jornada. Que legal, irmão. Fala um pouco sobre o Zen. O Zen, como é que surgiu o Zen? De onde veio essa ideia? Você é dinamarquês, né? Mas o coração já bate brasileiro. Sou vira-lata. Eu sou dinamarquês brasileiro. Eu estou há 10 anos no Brasil. Nasci no Brasil e fui embora com 4 anos para Dinamarca. Sou de uma família de dinamarqueses e noruegueses que construíram família no Brasil. Estou aqui desde 2009. E não largo o Brasil por nada, né? Muitas pessoas perguntam, né? O que você está fazendo no Brasil quando você veio da Dinamarca, o país mais desenvolvido no mundo? Sou muito feliz, sou muito grato por ter a oportunidade de morar aqui no Brasil, por ter essa interação com o brasileiro e viver num ambiente que eu me sinto muito em casa, que é em Santos. Estou perto da praia, eu estou num ambiente que permite eu ter um estilo de vida que eu sempre quis ter. Olha que legal, a energia do cara já, né? É um cara já sereno, já passa uma tranquilidade. Explica um pouco sobre o Zen. Evolução, tudo é processo de evolução. Explica um pouco sobre o Zen. Você já era ligado nessa linha da saúde, da meditação, da tranquilidade, sua esposa também? Sim. Né? Explica um pouquinho. Bom, eu sou empreendedor nato de coração, então eu sofri, como muitos empreendedores, da vontade de realizar com as preocupações, né? Preocupando a minha mente com coisas que ainda não aconteceram, com ambição destrutiva, né? Porque a ambição, ela te leva a você realmente buscar alcançar o seu objetivo, mas muitas vezes a ambição ela tem esse poder também de deixar você cego e não olhar para os lados, né? Então você pode acabar se machucando ou machucando as outras pessoas simplesmente pela vontade de querer realizar. O Zen é uma construção de uma consequência da minha vida que sempre me levou para esse caminho de ser empreendedor, viver criando uma startup que ajuda as pessoas a lidarem melhor com os maiores desafios, que são os desafios na mente, né? Não só da minha jornada, mas de todos os meus cofundadores e minha esposa também. Então, da minha parte, eu passei por um momento muito difícil com 13 anos, tive meu primeiro ataque de pânico. Esse ataque de pânico, ele abriu o caminho para eu sofrer de ansiedade generalizada, passei um tempo com OCD, passei pela depressão. Isso lá na Dinamarca? Isso lá na Dinamarca e também quando eu vim para o Brasil, eu estava nos finalmente de conseguir me abrir novos caminhos para não sofrer, mas utilizar isso de uma maneira positiva, né? Mas OCD, hipocondria, depressão, ansiedade e muito ataque de pânico, tudo isso junto com o que isso cria de sintoma física, né? Então muita tontura, durante muitos anos tontura crônica. Então dos 14 aos 20 aos quase meus 30 anos eu vivi estudando maneiras de eu tentar encontrar mais saúde, tanto na minha mente quanto no meu corpo, encontrar mais equilíbrio e aprender a lidar melhor com aquilo que estava acontecendo, e optei por não seguir o caminho do medicamento e sim Nunca tomou medicamento? Nunca tomei medicamento para acalmar ou para me ajudar a lidar com isso. Não sou contra, mas o meu caminho não foi esse e ele me forçou a abrir a ideia de encontrar caminhos para eu me melhorar comigo mesmo. Então, o autoconhecimento foi para mim um caminho que me ajudou a não só lidar com os desafios, mas hoje ter uma vida muito feliz, muito saudável e muito plena com essa bagagem de ter passado por isso.
Eu também tenho o caminho do empreendedor, então eu sempre fui apaixonado por startups, comecei a empreender já com 17 anos e o Zen foi uma consequência de um encontro com outros empreendedores, os meus 4 sócios, a minha esposa, minha parceira de vida, os meus 3 sócios, o Matheus e o Diego, que vieram também desse mundo de empreendedorismo, começaram a empreender muito cedo e juntos, através de um insight pela minha esposa em 2015, a Ju estava passando por um momento de transformação na vida dela, um momento de olhar para aquilo que ela conquistou e ver se aquilo realmente era o que ela buscava viver, uma vida muito material para fora, mas que quando a gente olhava para a nossa vida não era aquilo que a gente estava praticando dentro de casa. Ela criou carreira no YouTube, foi uma das primeiras youtubers no Brasil, tem uma audiência muito grande de maquiagem, mas ela se encontrou colocando várias coisas por fora, maquiagem, falando de beleza externa, quando na verdade ela estava em casa praticando a busca da beleza interna, do autoconhecimento. Um dia ela chegou em casa e compartilhou comigo uma ideia de ter alguma coisa para apoiar ela nessa busca, nessa transição dela, tanto de manhã quanto à noite, uma frase motivacional, alguma coisa para lembrar ela. E eu trouxe essa ideia para os meus sócios, que a gente já estava empreendendo, a gente estava querendo muito ir para o mobile, já estava testando. Mas nada a ver apps com essa questão mais espiritual, com o Zen ou algo relacionado. Era outros business, outros negócios, não? O core dos outros business sempre foi de alguma maneira ajudar a abrir um caminho para as outras pessoas. Então, tinha uma vontade coletiva entre eu e os meus sócios e a Juliana, eu acho que um propósito na nossa vida de todos lá, de querer ajudar algumas pessoas, ajudar as pessoas com alguma coisa. A gente não sabia muito bem que seria aquela coisa, né? Mas todos os nossos negócios foram criados para gerar algum tipo de resultado para a pessoa ter novos caminhos. E aí a gente convidou ela para fazer uma reunião para compartilhar um pouco essa ideia que ela teve. Ela já tinha na cabeça? Ela tinha na cabeça uma ideia de ter frases motivacionais. E a gente trouxe isso para a reunião e aí do nada o Matheus, meu sócio, falou: nossa, mas seria legal demais também poder oferecer, por exemplo, o Ho'oponopono, que é uma prática de cura havaiana que eu utilizo para eu me sentir melhor. Aí eu falei: nossa, e eu adoro meditação guiada. Você já usava? Já, e a Ju estava começando a conduzir meditação guiada e muitas pessoas no YouTube dela falavam assim: sua voz me acalma. Eu nem tô aqui para ver seu vídeo de maquiagem, eu só coloco o áudio e fico fazendo minhas coisas que você me acalma. Então, nossa, a gente poderia criar meditações guiadas da Ju. O Diego, meu sócio, o nosso outro sócio e cofundador, ele gostava muito de ouvir músicas enquanto ele trabalhava para relaxar. E a gente começou a falar assim: nossa, e se a gente criasse um ambiente com inúmeras ferramentas, conteúdos para abrir caminhos para as pessoas se encontrarem, terem mais saúde, felicidade ou ter alguma coisa para melhorar o dia. E aí veio o nome. Nossa, vamos criar o Zen. Zen. E basicamente esse foi o começo, né? E a ideia em 2015 se materializou em março de 2016. A gente teve um lançamento, além de ter a força de distribuição da própria Juliana, que tinha uma rede muito grande de audiência, a Apple e a Google olhou para o produto e viu alguma coisa diferente e logo no primeiro mês a gente teve nosso primeiro destaque no Brasil. Eles destacaram. Exatamente. Então você tem a App Store e Google Play, onde eles são, na verdade, plataformas, e a Apple e Google têm potência para distribuir seu produto se eles acham que é um bom negócio, um negócio que muda a vida, ou que é um bom business, porque querendo ou não, Apple e Google são sócios de qualquer app, porque recebem 30% do valor da assinatura do in-app purchase, né? Então, quando eles enxergam bons produtos, eles têm o poder na mão para poder distribuir. Então, nosso primeiro destaque no Brasil aconteceu logo no primeiro mês. Quantas pessoas na empresa nesse momento? Hoje? Não, naquele momento. 5, 6. Os cofundadores somos 5. A Ju, ela era part-time, né? Ela funcionava com conteúdo, mas não estava dentro da operação, e mais dois funcionários, né, nossos. Então, a gente era uma equipe de 6 pessoas. A gente trabalhou o conteúdo com os recursos que a gente tinha na época, então era conteúdo da Ju, era de amigos que tinha habilidades, né? E a gente lançou com coração, né? Mas um produto que tinha muita performance, porque o Matheus, o Diego, os nossos sócios, são desenvolvedores e eu diria até gênios, porque eles têm uma capacidade muito grande de criar e colocar no ar
algo que se sustenta, né? Então a gente já lançou com uma qualidade não só no conteúdo, mas também no produto, na experiência do produto, na qualidade, que é onde muitas startups têm uma certa dificuldade, né? Então, esse primeiro mês deu o nosso destaque no Brasil. O segundo mês a gente teve um destaque no México, na América Latina, sem ter conteúdo em espanhol. E aí acendeu. Agora a gente tem que começar já a olhar para a globalização, que sempre foi a nossa vontade, criar um produto para mudar a vida das pessoas ao redor do mundo todo. Então, a gente foi buscar. Eu fui começando a ligar para os meus amigos na Argentina, no México e tal. Você conhece terapeutas, você conhece psicólogos que poderiam criar conteúdo, minha família nos Estados Unidos, meus amigos lá. E aí a gente começou a abrir essa possibilidade de colocar conteúdo tanto espanhol quanto inglês. E no terceiro mês a gente teve não só o destaque, em junho, não só o destaque global, que foi o primeiro grande passo, mas fomos o App of the Year na América Latina toda, pela Apple e entre os 24 do Google. Então aí começou a pegar a escala, a gente começou a ter um pouco mais de... 3 anos tem. Vai fazer 4 anos agora em março. 4 anos, começaram com 5 pessoas no time, depois de 3 milhões e meio de downloads, a galera acha, pô, agora já deve ter uns 1000 funcionários. Não. 10, 15 funcionários. Somos em 14 pessoas no escritório e hoje são... O poder da escala. O poder da escala, né? E assim, 14 pessoas dentro do nosso escritório, mas obviamente com hoje um pouco mais de 60 colaboradores, terapeutas, psicólogos, terapeutas holísticos que contribuem com conteúdo para o Zen. Então, a gente tem dentro de casa as pessoas que façam isso, façam o conteúdo chegar nas pessoas, e fora de casa as pessoas que têm poderes para poder transformar a vida de outras pessoas, né? Então, é incrível, a gente tem parceiros, eu tenho o Eugene que mora nas montanhas de Andes em Peru e tem um centro de medicina natural e de cura, e ele produz conteúdo no estúdio que ele montou lá e hoje distribui para mais de 150 países, pessoas que nunca teriam acesso, não conheciam, têm acesso a conhecer. E você recebe muito feedback dos usuários, assim, pô, sim, tá mudando minha vida, tá transformando toda a minha forma de pensar, recebe? Todo dia, né? Isso é o mais gratificante, mas eu acho que assim, é só olhar pra gente que tá dentro do escritório. Hoje, nenhuma pessoa, nenhum sócio, nenhum fundador e nenhum dos colaboradores que começaram com a gente no início, nenhuma dessas pessoas é a mesma. A gente tem todo mundo a mesma essência, mas a evolução das pessoas trabalhando dentro de um negócio que trabalha para evoluir, para ajudar na evolução de outras pessoas, ele é nítido. Então, assim, hoje eu vejo isso todo dia, só abrindo a porta para o escritório, que eu vejo que o meu sócio, ele é transformado, ele é outra pessoa, ele tem outros resultados, o nosso designer, o customer success. Então, olho para cada um indivíduo lá e olho para minha vida. Minha vida hoje é uma vida que ela é transformada. Durante esse período que a gente trabalha com o Zen, a gente teve a oportunidade de incorporar, de praticar aquilo que a gente está lançando para o mundo. Então, passar por essas experiências. É isso, faz a curadoria e, no nosso caso, a curadoria é viver aquilo, né? A cultura lá dentro, como é que é da empresa? Tem alguma filosofia, alguma linha? Cara, vou ser bem sincero. A cultura, nos primeiros 2 anos, ela era centralizar tudo, todo mundo corre para um lado e vamos fazer o negócio acontecer, porque foi muito rápido. O crescimento aconteceu de uma certa maneira, eu não diria exponencial, mas eu diria para 6, 7 pessoas, exponencial. Então... É que já sofreu muito antes, né, do Zen. É isso. Chegar lá nesse papo. Mas... Então, no Zen, a gente teve um crescimento rápido que fez com que cada um dos sócios, cada um dos nossos funcionários e colaboradores teve que correr muito e não pensar em cultura e pensar sim em produção. Até que o momento que a gente conseguiu ter mais segurança, tanto a estabilidade financeira, quanto modelos de processo para poder realmente pensar em cultura. Então, hoje a cultura que eu vejo que começou de fato a se construir a partir do início desse ano, eu vejo que é uma cultura que principalmente é acolhedora. Então, basicamente a gente entende lá dentro que todo mundo passa por momentos na vida que não são esperados e que mudanças acontecem o tempo todo na vida de todo mundo. Então, eu vejo que a gente está construindo uma cultura de apoio. Lá dentro, a gente tem uma cultura muito clara de querer ajudar as pessoas. Como a gente faz isso? A gente faz isso através de se ajudar, a gente nos tornar melhores pessoas, para poder também compartilhar aquilo que está funcionando para a gente, né? Então, estamos começando a construir uma cultura e está sendo muito prazeroso. Mas toda a galera... Não, você foi direto ao ponto, né? Toda a galera que eu troco ideia, gestores, pessoas que até que tocam
empresas gigantescas, e eu falo, puta, agora ele vai me dar a dica da cultura e da gestão. Cara, é ser humano. É ouvir. O meu sócio, ele fala, né? A gente tem um negócio de tecnologia, mas que na verdade não é... se você olhar por trás do negócio, que gera esse negócio? São as pessoas. Então, quando você consegue criar uma cultura onde a pessoa se sente valorizada, onde ela tem apoio para buscar mais saúde, onde ela tem apoio para poder se comunicar de uma maneira transparente, entender que inseguranças fazem parte de qualquer pessoa e poder comunicar essas inseguranças sabendo que no outro lado tem uma pessoa para poder apoiar ela e abrir novos caminhos e não julgar. Então, isso é tudo que a gente aprende, né? nas escrituras, nos grandes clichês, nas religiões, nas buscas dos mestres. Não tem muito segredo, é ouvir e praticar, né? E assim, eu percebo isso, e percebo que a gente vai criando também, não é de dia para noite que a gente sabe o que fazer, mas se a gente abraça e confia, a gente vai abrir essas habilidades. Eu saí da operação micro, da operação realmente mão na massa, e hoje eu estou na operação de cuidar de quem opera no micro. Então, também saber se desapegar e olhar para novos momentos, isso é muito importante como um gestor. E hoje... como é que você vê o Zen? Quais são os seus próximos objetivos com o Zen? E dependendo do seu objetivo, você precisa aumentar muito operacionalmente falando o time ou não? Os criadores de conteúdo e... Tá. A gente passou por um momento muito importante dentro da empresa no início desse ano de sentar e realmente avaliar quais foram os nossos próximos passos. A gente teve uma oportunidade de ir para uma Series A, a gente teve uma oportunidade para pensar em escala exponencial, mas também, pelo nosso histórico, ter vivenciado um pouco o meio de startups, viver um pouco esse ecossistema, conhecer um pouco a visão dos venture capitals, a gente optou por seguir o nosso caminho da maneira que a gente fazia, incluir mais processos, confiar mais nas pessoas e investir no nosso próprio crescimento, não de uma maneira exponencial, mas de uma maneira que a gente imagina seja o melhor para quem está operando o negócio. Então, o nosso momento está sendo, esse ano foi de construir e implementar processos, fazer com que as pessoas tenham autonomia para operar a empresa, para a gente poder realmente olhar mais para crescer, olhar mais para estratégia e sair um pouco do negócio pensado como um app e olhar o negócio como uma empresa, como uma plataforma para transformação. Porque quando você tem mais tempo livre para poder pensar em estratégia, você começa a enxergar mais possibilidades. Então a gente hoje, como uma plataforma, uma empresa que tem veículos para transformação através do Zen como um produto e diversos outros produtos que a gente vai lançar também agora no novo ano. Então, o nosso futuro ele está sendo construído por nós mesmos. Impressionante, né? A escala que vocês tiveram com a quantidade de pessoas operando. Eu vou te falar que eu já vi isso, assim, existe. E você vê empresas crescendo, também aceitando recursos externos, antes de, por exemplo, estar preparados para aquilo ou não sabe como gerir aquilo. E uma coisa é você colocar dinheiro para dentro. Então, para quem é empreendedor, quem está buscando, está pensando em recurso, né? Uma coisa é você ter a habilidade, a fala para saber trazer dinheiro para casa. Se você é um momento certo. Cara, tudo depende, porque não tem resposta para o momento. Na minha visão hoje, não tem resposta, uma resposta generalizada, porque tem pessoas que nunca o momento é certo para levantar dinheiro. Tem pessoas que o momento ele é muito cedo na jornada. Você tem histórias de sucesso com rodadas gigantescas pre-launch, né, antes de até lançar o produto, e você tem hoje uma cultura que está incentivando cada vez mais a só levantar no momento que você tem um modelo, que você tem early revenue, né, tem ganho inicial. Então, assim, tudo depende do objetivo e tudo depende da sua, eu diria, da sua maturidade. Se você tem uma boa fala, se você sabe vender uma visão, você pode conseguir levantar dinheiro muito fácil. Só que nem sempre é o caminho. Eu já passei por momentos em empresas anteriores de ter levantado recurso e bagunçar. Vamos falar dos anos anteriores. Acho que é importante até puxar esse assunto. Tá. A galera, 3, 4 anos, bombando, nunca teve 10, 15 funcionários. Nunca foi mal, nunca teve nada de...
Deu a lombada aí nessa história. Né? E a gente tava conversando antes, ele passou, né? Ele compartilhou sobre a vida dele empreendedora no Brasil desde os 17 anos, 18 anos, 19 anos, as primeiras experiências. Vamos falar dos desafios. Acho que é importante, principalmente como advisor, né? Como superar esses desafios, Perfeito. quais desafios você passou. Tá. E onde começou, né? Desde a balada em Santos, abriu uma balada. Cara, logo antes da balada, né? Cantando na Dinamarca, morando num quarto de, 9 metros quadrados, dividindo um apartamento com um amigo meu e envolvido, eu ganhava meu dinheiro com 19 anos. Antes do Facebook monetizar, ele criou, na época que o Facebook não tinha literalmente recursos, não tinha áreas para monetizar e o Tom ainda mandava aquele e-mail de boas-vindas, o Facebook criou em determinados grupos. Era antes das pages, ele criou um dos primeiros recursos dos grupos. E com 19 anos eu vi aquele lance de olhar para o grupo e eu fui a primeira pessoa da minha cidade na Dinamarca, que não é o capital, mas é a segunda maior cidade do país, a criar o grupo. Consegui, através da minha rede social, botar gente nesse grupo e do nada ele começou a ter um crescimento orgânico que eu descobri que eu tinha uma de distribuição. Eu não era dono de um jornal, de uma TV, mas lá tinha alguma coisa que as empresas queriam. Então, enquanto eu estudava na faculdade, eu comecei a trocar bonificações com restaurantes, com empresas de roupa, com lojas. Eu publicava deles na minha página da cidade do Facebook e eu ganhava roupa. Eu era aquele quebrado que não tinha grana nenhuma, mas andava com a roupa mais foda, eu comia nos melhores restaurantes, eu vivia de permuta. Vivia muito bem pra caramba. Mas, e ao mesmo tempo, então, esse lado de empreender e olhar para olhar para distribuição. Acho que minha pegada era muito como eu vou criar. Na hora que eu descobri que, isso aqui é um veículo de distribuição. Aqui eu tenho algo que tem valor. Foi quando eu comecei a olhar para querer empreender na internet. Ao mesmo tempo eu estava na música, junto com a minha banda, tive na Dinamarca, que estourou na Dinamarca sobre um escândalo financeiro, que eu fiz uma música de zoar com esse escândalo, e ela pegou nos rádios, ela virou, foi aquele cara famoso uma semana e que depois todo mundo esquece a música. Caneta azul, né? E naquele momento que a minha vida estava indo tão legal e eu estava curtindo a faculdade, estava tendo o meu sucesso com a música, com os negócios, né, que querendo ou não, aquilo era um início de um negócio. Eu tive uma oportunidade no meu primo, ele é CEO da nossa família empresarial, da família empresarial que opera no café, e eles compraram um prédio e queriam construir dentro do prédio um coffee shop e um ambiente bem legal, um office paperless, um ambiente distraído. E quando eu cheguei, aquela ideia do coffee shop, que eu ia ajudar no marketing e tal, virou uma ideia de restaurante, balada, e do nada, sei lá, 6, 7 meses depois a gente abriu o Biquíni Barista, que foi a nossa balada em Santos, 5 anos. Que durou 5 anos e onde eu conheci minha esposa e foi o melhor negócio da sua vida. Foi, não, sem dúvida, eu sou muito grato à minha família e um ambiente onde eu conheci muitas pessoas e pude, querendo ou não, balada tem os dois lados, mas tem o lado que suga muito, né, que é um ambiente que realmente, quando envolve a bebida e... Energia diferente, né? Energia. É o oposto. Na balada, eu sempre disse que você vê a pessoa ou no melhor ou no pior momento dela, né? Então, as baladas têm esse poder, né? Mas, ao mesmo tempo, ele funcionou como um catalisador de unir pessoas, e lá eu pude compartilhar ideias, absorver de outras pessoas, de todos os tipos, continuar a minha busca própria com a internet. Eu era apaixonado por startups, pelo mundo de aplicativos que estava começando. Você estava vendo, eu seguia TechCrunch, vendo as empresas levantando rodadas milionárias, e eu me imaginei nesse caminho. Ao mesmo tempo, eu imaginava fazer alguma coisa, de alguma maneira, fazia bem para as pessoas, né? Então eu comecei a empreender em paralelo. Sozinho, eu conheci um publicitário, o Matheus, que até hoje é meu sócio do Zen, cofundador, e a gente começou em after hours, né, quando ele saía do escritório, eu saía do trabalho, a se encontrar e falar, vamos fazer sites, vamos começar a construir, e a gente teve uma ideia de começar a trabalhar com construção de plataformas para atrair audiência, monetizar a audiência e ganhar dinheiro com aquilo.
Quando eu comecei, eu achava que eu ia ser milionário com o meu primeiro 1 milhão de acessos. E quando eu tive o meu primeiro 1 milhão de acessos, depois do nosso segunda plataforma lançada, depois de um mês, a gente monetizou R$386. Então, eu descobri rapidamente que eu teria que multiplicar esse 1 milhão de acessos por mais, sei lá, 10 mil vezes. Então, o nosso cálculo era simples. Tá bom, a gente conseguiu o primeiro 1 milhão, deu 300, 400 mangos, vamos fazer 10 mil sites. Era 2 malucos, né? E aí que a gente, no meio do caminho, foi descobrindo que tinha outras maneiras de monetizar os sites, a audiência. Começamos monetizando através de anúncios, que a gente ganhava... Era 2012, 11 para 12, e a gente começou a monetizar de 1.000 visualizações para clique, e aí a gente descobriu que existia algo chamado CPA, custo, era ganho por afiliação, né? Ganho por venda de produtos, e CPA de produtos físicos. A gente mudou os nossos banners, começou a produzir conteúdos para as plataformas para falar dos produtos para a gente vender esses produtos. E no meio desse caminho a gente viu, nossa, era uma maneira melhor de monetizar, e aumentamos o faturamento aos poucos. Até que um dia, em 2013, um funcionário do meu sócio manda um curso perguntando para o meu sócio, que era dono de uma agência de publicidade, será que esse curso de AdSense é legal? E quando o meu sócio foi ver, ele olhou para embaixo e ele viu que era um link de afiliação. E foi aí que a gente conheceu a afiliação de produtos digitais. A gente mudou tudo de novo. Por quê? Porque a gente ganhava muito mais comissão vendendo um produto digital do que um produto físico. Nesse caminho, a gente descobriu que a comissão era maior, mas a experiência e a entrega dos produtos digitais era horrorosos. Então, poderia até ser que tinha conteúdo de grande valor, mas um e-book era um arquivo Word. O curso online era gravado com uma câmera sem se preocupar com áudio. Então, no meio de 2013, veio a nossa ideia brilhante de criar um curso online, só que com uma experiência incrível, com um ticket médio muito baixo. Da minha esposa Juliana, que já tinha uma audiência grande de pessoas que curtiam os tutoriais de maquiagem dela. E aquilo se tornou... Ela já fazia, mas não tinha curso, né? Não tinha curso, já fazia de graça. Mas como a gente poderia realmente entregar uma experiência e entregar valor? Pô, vamos fazer uma puta produção, vamos criar um ambiente interno bem legal, vamos entregar um certificado de participação no final. E na época não existia isso. Então, hoje em dia é o mais comum quando você participa de um curso online. Na época não existia. E os cursos digitais, eles tinham 2 características. 3. 1. Ticket alto. 2. Seguiam uma fórmula. Então, era muito nítido de ver uma certa maneira de vender que a gente não se identificava muito. E 3, era tudo sobre as maiores dores. Então, os produtos, eles tinham essa característica de trabalhar o cara que queria ganhar dinheiro na internet sem fazer nada, o carequice, assim que fala, falta de cabelo em homem, que descobri depois que é um mercado bilionário em dólar e é uma dor muito grande dos homens, né? Terceiro, desempenho sexual, né? Ou como aumentar o tamanho do seu biluba, ou como água natural, ou como ter mais consistência e tempo na cama, emagrecimento, sempre foi um grande início, né? Uma grande dor. Só que assim, realmente tinha conteúdo bom e tinha cursos que transformavam vida, sem dúvida. Só que não era aquilo que a gente queria. E não era a maneira que a gente queria vender. Então a gente falou, cara, vamos deixar de olhar para isso, vamos fazer o que bate com o nosso coração. E vamos vender isso de uma forma que todo mundo no Brasil pode pagar. R$24,90 dividido em 12 vezes. Nossa. É uma maneira que realmente é popular, é acessível. E era o que a gente queria. E foi muito legal depois de ter lançado esse curso da Ju, que a gente começou já na segunda semana com as pessoas que tinham, as mulheres principalmente que tinham passado pelo curso, mandar depoimentos falando: nossa, eu consegui um emprego por causa do certificado que eu levei no salão aqui do meu bairro. Então a gente viu que, nossa, é legal. E a gente replicou esse modelo. A gente lançou 41 cursos, eu acho, na internet durante início de 14 até final de 15. Mas no meio do caminho, mais para o final, a gente sentiu falta de construir algo que era nosso. Eu e Matheus principalmente, que a gente teria como escalar fora do Brasil. Eu sou cosmopolita, eu sou cidadão do mundo, eu sou muito feliz em Santos, mas eu sou um cidadão do mundo, sou vira-lata e sou muito grato por ter tido essa experiência de viver o que eu vivi na Dinamarca, viver aqui e conhecer um pouco das 2 culturas. Então eu tive muito do meu DNA de querer ir para o mundo. E um sócio que apoiou isso e que teve uma estrutura para poder me apoiar com processos para a gente conquistar isso juntos, né? Então esse caminho, ele foi um caminho que abriu
essa oportunidade no Zen. Agora, o caminho foi cheio de erros, foi cheio de lançamentos que não deram certo, alguns que deram muito certo e muitos que não deram certo. Aí você já estava com o escritório, com a galera trabalhando. Já estava funcionando. Manteve até o... Manteve, fez essa meio que essa transição, ela aconteceu de forma orgânica, se você quer, assim, eu acho que é a melhor maneira de mas eu acho que o principal caminho que a gente está falando, né, de abrir alguma oportunidade para quem está vendo ouvindo esse papo aqui, onde a gente teve uma grande assertividade foi quando aconteceu um erro que não levava a nossa empresa para frente, a gente não se apegava ao erro. Então, acho que, cara, eu ouço isso nos maiores empreendedores. E o nosso case é um case humilde, mas é um case humilde e dentro da minha possibilidade, vivo um sonho, né? Então, cara, o que me ajudou muito... Qual a solução? Velho, se não deu certo, não tem problema. E aí começa a levar isso pra vida, né? O perfeccionismo, como ele pode fuder literalmente com a nossa vida. A gente pode deixar de abrir caminhos, compartilhar conteúdo e apostar na gente por nossa autocrítica, por medo da imperfeição. Então, se uma coisa que eu aprendi nos negócios antes de aprender na vida pessoal foi não me incomodar com os erros, porque eu errei muito. Durante a jornada toda, nunca eu tive apego a isso. Eu não tive tristeza quando uma pessoa me questionava se eu não tinha foco, tanto faz, aquilo não pertencia a mim, porque eu sabia que eu estava feliz fazendo aquilo e que eu não estava errando a mesma coisa duas vezes. Na minha vida pessoal, para eu levar esse conceito para minha vida pessoal e me desprender das minhas crenças limitantes sobre o meu potencial, ele demorou mais. Só que hoje eu descobri que, na verdade, tem muita semelhança entre aquilo que a gente vive na empresa e aquilo que a gente vive na vida pessoal. Tô num movimento muito grande hoje em dia de aceitar as minhas imperfeições e entender que a imperfeição na verdade é perfeita. Autoconhecimento. Autoconhecimento junto com autoconfiança, né? É o autoconhecimento que gerou autoconfiança. Eu respeito e entendo que eu não sou perfeito, mas ao mesmo tempo hoje eu sei que eu posso agregar para a vida de alguém. Eu tô aqui no Advisor hoje por conta de me permitir estar aqui, né? Aprendendo com você e compartilhando um pouco da minha jornada. Então, esse eu acho que é um principal fator para o nosso sucesso como empreendedor, como pessoa, como pai, como marido, que hoje eu sou pai, eu sou marido. Sua filhinha tem quantos anos? Vai fazer 2 em 3 dias. Vai fazer 2. É muito bom. É a melhor coisa da vida, né? Todo esse ambiente. É uma catalisadora, né? Não tem jeito. Subindo para cá, eu estava escrevendo um texto exatamente sobre o caminho, né? Que também tem muito a ver com autoconhecimento de ser um bom pai, né? Então, assim, basicamente é começar a acreditar e buscar e não ter medo das suas imperfeições, porque o que mais prende as pessoas é medo. Eu acredito que o mundo já está em uma transformação positiva, né? Eu estou bem confiante e otimista com também, isso. Muito. Vendo nossos pais ali que tiveram uma certa criação e a gente já tem outros, nossos filhos vão ter ainda mais. Concordo. E a gente tem um papel fundamental na vida deles, né? E mindfulness, todo mundo fala de mindfulness, é a habilidade do presente, né? Eu falo futuro, mas é do presente, que é onde é aquele momento que você consegue olhar para si mesmo, né? Respirar, olhar para si mesmo e entender, putz, onde eu errei, o que eu faço. Traz humildade, né? Controla seu ego, confiança. Sim. Acho que todas essas habilidades são importantes. Eu valorizo muito isso, eu tento compartilhar com os meus filhos. Que legal. Você, sua filha em casa também já respirando esse ecossistema zen, né? Do Zen. Agora, antes do Zen, você teve um grande desafio, né? Profissional, com relação a mim, né? Com a empresa. E na sua vida pessoal, a gente ouviu o seu maior desafio, né? Que foi a crise do pânico e tal, a depressão e tudo aquilo que você expressou muito bem agora com o Zen. A guerra interna, né? O desafio interno. A guerra interna. E na vida profissional, qual foi o seu maior desafio? Cara, foram muitos. Tem mãe que fala, puta que pariu, fudeu, vai ter o que fazer. Cara, tem algumas passagens aí que eu lembro até hoje. A gente tinha, nessa transição de sair pro curso, dos cursos e ir pro mobile, foi uma aposta nossa, de pegar o recurso da empresa que estava indo bem até, e falar assim, cara, mas meu coração não tá aí por isso. O meu coração não bate por continuar fazendo aquilo, nem o do Matheus, meu sócio. A gente queria algo diferente. E a gente teve que sentar e falar assim, o que é mais importante pra gente? O dinheiro, ganhar dinheiro, seguir nesse caminho, que é de certa maneira cômodo, assim que fala, né? Que de certa maneira a gente já tem uma receita, ou buscar um novo caminho e se sentir mais realizado. Nessa busca foi quando a gente encontrou o Matheus e o Diego, nossos hoje cofundadores do Zen, que tinham a agência de desenvolvimento de software muito focada em mobile e que, na verdade, a gente pensou em contratar o serviço para criar apps. Mas quando a gente saiu lá da nossa primeira reunião com eles, a gente falou assim, não,
a gente precisa fazer isso junto com eles, porque eles eram muito mais do que uma agência, eram 2 empreendedores também, que buscavam algo semelhante com aquilo que a gente queria. Eles estavam no momento que, quando você é prestador de serviço, muitas vezes eu percebi que isso ocorre muito nas províncias, eu acho que talvez aqui em São Paulo também, as pessoas não pagam pelo serviço. Não só pagam, não valorizam, mas literalmente falha com pagamento. Então, eles estavam num momento muito chato nesse sentido, e a gente estava num momento querendo algo diferente, buscando a habilidade que eles tinham, que eles faziam com excelência. Então a gente falou assim, galera, vamos fazer uma reunião, vamos encerrar todos os contratos de prestação de serviços, vamos a gente aportar um dinheiro nessa empresa e descobrir algum caminho para poder todo mundo viver só disso. Para a gente parar de fazer o que a gente faz e vocês pararem de fazer o que faz. Nesse caminho, a gente lançou vários produtos que não deram certo, que deram até certo. O Mi foi um app que a gente lançou que pegou muito escala, mas não monetizou, e ele consumiu muito recurso financeiro porque teve tanta gente no app, teve 1 milhão de pessoas em 6 meses no app consumindo vídeo streaming, que era um serviço de servidor muito caro. Então a gente só via lá o nosso dinheiro indo pro ralo sem monetizar aquilo. Então, tentaram monetizar, não chegaram a gente ficou preso em 2 deals que não aconteceram. Um deal muito grande, que era um deal meio que era um dos principais tech companies asiáticos, que basicamente ia não fazer uma aquisição, mas fazer um joint venture, que ia ser um deal muito bom. A gente ficou na mão deles e não monetizar porque não era o caminho que nem eles nem a gente queria. Cara, passou o momento, passou o timing, o app em si começou a perder tração, porque o app do YouTube começou a oferecer muito daquilo que ele oferecia, e a gente estava vendo tudo aquilo e percebendo, e assim... Dinheiro indo embora. E o dinheiro indo embora. O desespero, bateu... Como é que foi? Cara, bateu. Você já tinha uma certa condição, alguma coisa guardada, um recurso, a galera que vocês acabaram fundindo ali? Não, era todo... um recurso, eu diria assim, era todo mundo muito fudido. Todo mundo estava fudido. A gente porque estava perdendo tudo que a gente construiu. A empresa porque... a nossa ideia não estava se materializando, então a gente apostou em algo que daqui a pouco, alguns meses, ia literalmente deixar todo mundo sem emprego, né? Então, assim... Ficou 1 ano. Ficou 1 ano a gente ficou alguns meses nesse momento crítico, mas eu acho que o que fez a gente superar era exatamente o ponto de não se apegar no erro e falar assim, puta, o que a gente faz agora? E aí a minha esposa, como ela foi um anjo na minha vida, em todos os sentidos, na minha vida, no meu caminho de autoconhecimento, de me ajudar como pessoa, como evoluir, ela foi um anjo que apareceu na nossa vida no dia que ela falou no meio da noite, eu tive uma ideia para um app. E aí você vê, né? Aí hoje a gente tá aqui, todo mundo muito feliz, todo mundo com muita saúde, fazendo um negócio, e não é que não tem desafio hoje, não é que tudo é fácil, que tudo é um mar de rosas, que tudo é mais, tudo é movido por propósito, e hoje a gente utiliza muito daqueles erros para levar nossa empresa para frente, porque querendo ou não, como a gente ajuda as pessoas? Crescendo o volume de pessoas que conhecem o nosso serviço. Como a gente faz isso? Crescendo a empresa. Então a gente precisa pensar também no crescimento da empresa. Você viveu muito antes com o Zen, e antes mesmo, até você falou, pô, aprendi muito com os desafios e agora trouxe para o Zen e tal. Esse movimento de venture capital, de aportes, investimentos, sócios, você viveu muito isso com os outros negócios? Eu vivi muito na teoria desde os meus 17 anos. Eu fui um dos caras. Eu imagino na Dinamarca que foi um dos primeiros caras a conhecer TechCrunch, porque logo cedo eu estava lá lendo, antes de ser vendido para o Yahoo, eu estava lá consumindo aquele ecossistema. Agora, conhecer na teoria é muito diferente de viver na prática. Eu trouxe isso para a prática mais tarde na minha vida, mas já estava incorporado em mim. Só que quando você tem a teoria e não a vivência, no meu caso, a teoria infelizmente não foi suficiente para eu ir para um caminho sem erro, né? Então, aprendi cedo em relação a trazer investimento de pessoas, de diversos tipos de pessoas. Então você tem, principalmente num ecossistema de muito risco como é as startups, se você vender uma ideia para uma pessoa que está acostumado com investimentos de baixo grau de risco, você gera oportunidade de gerar muito conflito em relações interpessoais. Então a gente brinca, né? Os primeiros investimentos são Family, Friends and Fools, né? Só que na verdade Family, Friends and Fools é a maior bagagem para você gerar, é o maior caminho
para um potencial desastre na sua vida pessoal, né? É onde o emocional está sendo construído ali, porque vai ter conflito, né? E não só isso, onde você traz o cara que é da sua vida ou do seu relacionamento para uma realidade de muito risco, que em muitas vezes não dá certo, né? Então, já fiz isso. Também onde você traz investimento de investidores que têm muito capital, só que estão acostumados com outro tipo de investimento, até descobrir também os caminhos dos venture capitalists, achar que o caminho de venture capitalism e de angel investors profissional é o caminho ideal, mas descobrir que também tem interesses por trás e todo mundo tem que pensar nos seus interesses. Então, aprendi muito na prática, errando, e tive um movimento grande de ter que ajustar. Também para chegar no Smart Money, que é isso, né? Você ter não só o capital, mas a ajuda da galera, erra pra caramba, né? Erra. Mas hoje tem tanto conteúdo disponível e tanta vivência e tantas pessoas. Esse conteúdo aqui é de graça, não é? Então, para você errar menos, busca interagir com pessoas que já passaram por aquilo. Uma coisa é ler, outra coisa é você ver. É você sentir. Cara, então busca sair de certa maneira da teoria e colocar dentro da sua experiência. Como você coloca dentro da sua experiência? Então vamos falar rapidamente sobre energia, que é uma coisa que para mim era muito abstrata e para hoje está muito na minha vivência. É simplesmente você ter a oportunidade de passar um tempo com alguém que já realizou e absorver, fora do seu intelecto. No momento que você está ouvindo, que você está entregue, você está abrindo uma oportunidade de receber tudo aquilo que a pessoa conquistou. Então, além de você ouvir, lembra cada vez que você tem a oportunidade, numa conversa com alguma pessoa ou em algum ambiente que possa fazer você crescer, se entrega 100% ao momento. Porque aí você vai receber todas as oportunidades que são além daquelas que são faladas, que são geradas no intelecto. Você recebe tudo isso em vibração também. Conselho matador, já deu uma hora de... Mudou a minha vida, de verdade, mudou a minha vida. No momento que eu tirei o conceito de teoria para vivência e a vivência para absorção e para o momento presente, cara, eu tenho oportunidades todo dia. Porque quando eu tô aqui com você. Eu tô absorvendo tudo. Apesar de que agora eu que tô falando, eu tô recebendo muito. Não, apesar disso, eu tô recebendo muito. Então é muito, muito legal. Legal, cara. Puta, que show. Eu ia falar, dá uma dica final aí, entrar nessa reta final aqui do papo. Tem que falar de mentoria, acho que investimento também, startups, queria entender um pouco sua visão, você que tá envolvido aí. Como é que você vê os próximos 5 anos em todo esse ecossistema de startups, novos negócios que estão chegando, se você aposta em alguns especificamente, você é investidor também, né? Então você faz parte de outros negócios também. Então eu queria entender um pouquinho a sua visão sobre o mercado e depois a gente já vai pro chão. Beleza. Em relação à minha crença, né, sobre o nosso ecossistema de startups, as empresas em geral, o que eu tenho aprendido, vivenciado num mundo que é muito dinâmico e num nicho do mercado que se desenvolve muito rápido. Quando você fala da startup, você fala muito de disrupção, de novos modelos, de criar soluções. Essas soluções são muito baseadas em coisas que hoje não funcionam, mas que antigamente funcionavam. O que eu estou percebendo é que a transformação e a mudança está acontecendo a cada dia mais rápido. Então, a única certeza que eu tenho hoje é que amanhã não vai ser igual hoje. E que muito provavelmente hoje à tarde não vai ser igual agora de manhã, né? Isso é a minha maior certeza, ou minha maior aposta, é que eu não sei de porra nenhum. Eu só sei que tudo vai mudar. E abraçar, estar presente para captar essas pequenas coisas que aparecem na nossa vida, que tem potencial de transformar a vida e o mundo para algo melhor. Que me leva à dica principal, né? O maior trabalho que eu tive de me tornar uma pessoa que hoje eu me considero uma pessoa de sucesso, eu tenho saúde, eu tenho uma família que eu amo, eu tenho amizades que eu cultivo, me cerco de pessoas que me inspiram, tudo isso porque eu me permiti, eu criei um sistema para eu meditar o momento todo. Porque o que é a meditação de fato? Meditação é estar presente. Quando você está presente, parece que você abre o seu filtro de percepção para você perceber tudo que está à sua volta. E quando você não está presente, é como se colocasse um tampo no seu ouvido, no seu olho, na sua boca, você não tá no seu nariz, você não está cheirando, você não está vendo, você não está ouvindo, você não está enxergando. Então o que eu quero dizer com isso? Trabalhe, abrir o caminho de estar presente, porque
talvez você já perdeu muita oportunidade no momento de uma conversa com um amigo, de você estar pensando, puta, quando eu chegar em casa, a minha esposa vai fazer isso, e seu amigo está falando uma coisa que poderia transformar a sua vida. É que nem assim, a gente está conversando e você está pensando no almoço com sua esposa, que eu sei que gosta de comida, né? Nossa, estou chegando atrasado para o almoço da minha esposa e eu estou falando assim, Fernão, você quer 10 milhões de dólares e na sua conta agora, sem nada? E você, não quer? Não, tanto faz. E aí você deixou uma oportunidade de aparecer. Cara, tanto para o seu movimento financeiro, para a sua saúde pessoal, quando você se abre o momento presente, você capta as oportunidades. E como fazer isso? Cara, um jeito simples de meditar. Pega a dica. Esse é eu acho que é a finaleira, não sei. Pega essa dica de ouro. Basicamente é o seguinte. A gente encontra o nosso momento presente. Como você sai da meditação de sentada para meditar em um momento para trazer ela para o seu tempo, para o seu dia o tempo todo. É muito fácil. Cada vez que você percebe que sua mente está te levando para algo que ainda não se concretizou na sua vida pessoal, ou seja, cada vez que você começa a viajar na maionese, a pensar no futuro, ou cada vez que você começa a dar um passo para trás e pensar no passado, tá? Cada vez que isso acontece, você vai agora criar um novo mantra que é volta. Você vai, cada vez que isso acontece, e hoje, no primeiro dia que você está vendo isso aqui, vai acontecer 350 mil vezes. Você vai toda hora ficar saindo e indo para maionese. Volta, volta, volta. Cria uma âncora em algum lugar visível no seu corpo. Eu uso uma aliança. Então, se eu uso minha aliança todo dia, eu posso agora construir uma relação com a minha aliança de uma ancoragem para eu lembrar. Cada vez que eu olho para a minha aliança, eu volto. Cada vez que eu olho para o meu relógio, você tem tatuagem. Quem tem tatuagem no braço ou na mão é genial. Olha e volta. Cara, se você fizer isso alguns dias, alguns meses, aquilo começa a se tornar um hábito. Então toda hora... Também usa a respiração nesse momento do volta? A respiração, ela se torna, na verdade, uma consequência de você estar presente. O que é uma preocupação? O que ela gera em nível... Ela gera toxina no nosso corpo, ela aumenta o processo de adrenalina, que gera cortisona, que gera aumento de batimento cardíaco, que gera uma respiração menos controlada. Então, tudo está ligado. Então, quando você volta, automaticamente, você vai desacelerar o seu corpo e ter uma respiração mais sustentável, né? Mais orgânica. Então, esse movimento do volta simplesmente abre o caminho para você estar presente, e quando você está presente, aquele cara ou aquela pessoa ou aquele momento que você nunca imaginaria mudar a sua vida, tá lá para mudar a sua vida. Muito foda. Caramba. Funcionou comigo. Funciona demais. Eu usei em outro... Você falando volta, eu cheguei a usar isso sem saber a técnica, mas eu fiz uma viagem para o Everest recentemente e tinha momentos lá que eu falei assim, eu vou morrer, né? E esses momentos de... Você fez base camp? Fiz base camp e high pass, né? Que são os três Você foi? passos. Uau! E aí tinha um momento que eu falei assim, vou morrer. Tipo, volta! Eu começava... Foda. Aí eu criei a estratégia dos 3 R's, né? Como que é? Respira, reza e realiza. Caralho. Tipo, dá mais um passo. Irado. Mas é mais ou menos isso, tipo, quando você tá no pior. Jogando a toalha... Calma, volta. Cara, eu tive isso recentemente, eu fiz a maratona de Nova York agora em novembro, e, treinei, fiz toda a preparação e o negócio no 21 km me deu cãibra na coxa interna, nas duas coxas internas, e falei, nossa... Você foi ouvindo, Zé? Não fui. Eu não fui ouvindo nada. Eu, na verdade, saí ouvindo... São 1 milhão de pessoas na rua em Nova York, então eu quis receber essa energia que torcem, né? A maratona com mais torcedores, com mais participantes que não correm também. A maior de corredores e de pessoas por fora apoiando. Mas, enfim, meu trabalho aquela hora, 21 quilômetros, estava indo tudo bem, começou a dar cãibra. Eu falei assim, agora é um passo depois do outro. Cara, é o trabalho de volta. Eu corri 21 quilômetros com cãibra. Eu não sabia nem que a pessoa era possível, capaz de fazer isso. Mas, cara, é voltar, né? Que nem você fez. Cara, sai um pouco dessa preocupação de morte e vamos voltar para agora. Tipo, você só morre se você ultrapassa e cai num glacier, alguma coisa assim, né? O negócio é segurar na pedra. É bem isso, é impressionante o que sua mente pode fazer com o seu corpo, né? Cara, e eu fiz Rinjani. O Rinjani é o maior vulcão ativo na Indonésia. Eu fiz com a minha esposa aí também, é uma coisa assim... É bom passar esses sofrimentos, né, físicos. Cara, nunca imaginava que escalar uma montanha seria isso, mas o negócio é doido. Galera,
prazer, uma honra enorme ter você aqui, Krika, com a gente. Não tenho dúvida que eu aprendi demais. Essa galera, pô, os insights finais ali foram realmente matadores, né? Que legal. Um baita conselho. Cofundador e CEO do app Zen. Galera, baixa aí o Zen, escuta o Zen. O que você aconselha pra galera? Começa a usar o que no Zen, assim, pra... Ótima pergunta. Começa navegando, explorando, e onde seu coração mandar você ir, você vai pela primeira vez. Excelente. É muito fácil, cara. Porque vai ter algum conteúdo lá que você vai falar, puta, isso foi feito pra mim. Então você vai nesse. Show. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Conta demais comigo. Obrigado pela aula. Legal tá aqui. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera.